O sol castigava a cidade do interior naquela tarde de sábado. O asfalto quente parecia vibrar de tanto calor. Na frente da maior concessionária da região, carros reluzentes estavam expostos, com faixas de lançamento e promoção estampadas nas vitrines de vidro. Lá dentro, o ar-condicionado criava um ambiente fresco, com música ambiente tocando baixinho. Vendedores com camisas sociais bem passadas, gravatinhas e sorriso treinado circulavam de um lado para o outro, de olho nos clientes que, na maioria, chegavam de carro importado ou roupas de grife. E então, ele chegou. Seu Antônio, 55 anos, pele marcada de sol, rosto com traços fortes, cabelos grisalhos mal aparados, entrou com passos calmos. Vestia uma bombacha marrom clara, alpargatas gastas e uma camisa de algodão manchada de suor. Chegou dirigindo uma caminhonete velha, com a carroceria coberta de poeira das estradas de chão. Ao descer, bateu as mãos nas calças para tirar o pó e entrou na loja. Assim que a porta de vidro se abriu, os olhares começaram. 2 vendedores, encostados perto do balcão, trocaram risadas discretas. Olha lá, mais um que veio só para olhar e pedir orçamento, cochichou um deles, ajeitando o colarinho. Daqui a pouco pede desconto de R$ 10 e parcelamento em 48 vezes, respondeu o outro rindo. Seu Antônio caminhou direto até o setor das caminhonetes, o olhar firme, observando cada detalhe dos veículos expostos. Passou a mão grossa sobre a lataria brilhante da nova S10 Turbo Diesel, a mais completa da loja. Mas, por mais que ficasse ali parado, ninguém se aproximava. Os vendedores continuavam em rodinhas, rindo, mexendo no celular ou fingindo olhar papéis só para evitar contato. Indiferença, preconceito, desprezo disfarçado. Seu Antônio continuou olhando os carros passando de uma caminhonete para outra, com calma, mas com olhar atento. Do outro lado da loja, observando tudo, estava Larissa. 23 anos, cabelos castanhos levemente ondulados, pele clara, expressão doce, mas com olhar firme. Era a mais nova da equipe, recém-contratada. E por isso, a que sempre recebia os clientes que ninguém queria atender. Ela fechou a planilha que preenchia no computador e respirou fundo. Se ninguém vai, eu vou. Levantou-se, ajeitou a camisa social da empresa e caminhou em direção ao senhor de bombacha. Com um sorriso sincero e a voz suave, ela se aproximou. Boa tarde, senhor. Posso ajudá-lo com alguma informação? Seu Antônio, com o semblante sério, olhou diretamente para ela. Os olhos dele, castanho escuros, pareciam examinar a alma de quem falava com ele. Quero saber mais sobre essa caminhonete aqui, disse apontando com o dedo grosso para o modelo topo de linha. Larissa sorriu de novo. Claro, posso te mostrar todos os detalhes. Enquanto começava a explicar sobre o motor, os acessórios e as vantagens do modelo, os outros vendedores assistiam de longe, com ar de deboche. A novata sempre caindo nas ilusões dela, comentou um deles. Coitada. Perde tempo com cada figura. Mas Larissa ignorou tudo. Focou no que sabia fazer. Tratar o cliente com respeito. E aquele seria o começo de uma história que ninguém ali esqueceria. Larissa continuava explicando cada detalhe da caminhonete. Falava com clareza, sem usar termos técnicos demais, sempre olhando nos olhos de seu Antônio. E ele ouvia com atenção. De vez em quando fazia perguntas que pegavam ela de surpresa. Essa aí tem tração reduzida, né? E o diferencial é blocante ou eletrônico? Larissa abriu um sorriso. Sim, senhor. Essa versão tem bloqueio eletrônico de diferencial e a tração é 4x4 com reduzida. Seu Antônio assentiu com a cabeça, como quem já sabia, mas só queria confirmar. Enquanto a conversa fluía, os outros vendedores continuavam cochichando no fundo da loja. Olha lá, até pergunta técnica ele está fazendo, comentou um deles, segurando a risada. Já sei como vai acabar. Vai pedir um test drive e nunca mais voltar. Larissa fingia não ouvir. No fundo, ela conhecia aquele tipo de cliente. Sua infância na estância do avô,
lhe ensinara a nunca julgar alguém pela roupa ou aparência. Sabia muito bem que gente de campo podia não andar de terno, mas tinha caráter e, muitas vezes, dinheiro de verdade. Depois de quase meia hora de conversa, seu Antônio respirou fundo e perguntou: "Tem como mostrar a versão com todos os opcionais?" Larissa, com o olhar iluminado, respondeu de imediato: "Claro, vou buscar a chave." Os vendedores trocaram olhares. "Agora ela viajou de vez", disse um deles. "Ele mal deve ter dinheiro para pagar o café." Mas, enquanto Larissa mostrava o modelo mais caro da loja, algo começou a mudar no ar. Seu Antônio examinava cada detalhe com um olhar experiente. Verificou o acabamento interno, abriu o capô, perguntou sobre torque, consumo, autonomia de tanque, tudo com perguntas certeiras, como quem entende muito mais do que parecia. Larissa já sentia que aquele homem era diferente. O jeito simples escondia alguém com uma inteligência de quem vive na prática. No final da apresentação, ela arriscou: "O senhor gostaria de fazer um test drive?" Ele fez uma pausa. Olhou para ela com um leve sorriso no canto dos lábios e respondeu: "Ainda não. Primeiro quero te mostrar uma coisa." Ela franziu a testa, confusa. "Mostrar o quê?" Ele apontou com o polegar para a porta da loja. "O que eu trouxe tá ali fora." Larissa o acompanhou, enquanto os vendedores se amontoavam na janela curiosos. Do lado de fora, seu Antônio caminhou até a caminhonete velha que o trouxe até ali, abriu o porta-malas com calma e tirou de dentro uma maleta de couro, colocou-a sobre o capô, abriu devagar e, para o espanto de todos, pilhas de dinheiro em espécie apareceram diante dos olhos de Larissa. Notas organizadas, presas com elásticos, tudo contado e separado. Ela levou a mão à boca, surpresa. Os vendedores na vitrine ficaram estáticos. Seu Antônio respirou fundo, olhou direto para ela e disse com a calma de quem já tinha vivido muita coisa na vida: "Quero duas caminhonetes iguais a essa, com todos os opcionais, pago à vista." Larissa quase perdeu o ar, mas conseguiu se recompor, sorriu e respondeu: "Pode deixar, senhor. A venda é toda sua." E pela primeira vez naquela tarde, os risos maldosos deram lugar ao mais absoluto silêncio. A notícia da venda correu como um raio pela concessionária. Em poucos minutos, o gerente, um homem de uns 45 anos, cabelo bem penteado, terno azul marinho e sorriso ensaiado, saiu correndo do escritório. "Larissa!" chamou, com a voz ligeiramente ofegante. "Pode me chamar o cliente? Quero oferecer um atendimento mais personalizado." Larissa respirou fundo. Sabia exatamente o que estava acontecendo. Até minutos atrás, ninguém queria sequer olhar na direção de seu Antônio. Agora, com 2 caminhonetes no pedido e pagamento à vista, todos queriam participar. Ela olhou para o gerente e respondeu com calma: "O senhor Antônio prefere que eu continue o atendimento." O gerente forçou um sorriso amarelo. Claro, mas diga a ele que, se precisar de algo, estou à disposição." Enquanto isso, alguns dos vendedores que tinham rido antes, agora forçavam simpatia. Passavam por perto, elogiando a escolha do modelo, dizendo frases como: "Que bom gosto, senhor. 2 dessas? Uau! O senhor sabe o que é bom." Seu Antônio apenas os encarava, com aquele olhar que dizia tudo, mas sem precisar falar nada. De volta ao balcão de vendas, Larissa preenchia os papéis. As mãos ainda tremiam levemente, mas o sorriso era o mais verdadeiro que ela tinha dado em semanas. Seu Antônio a observava de forma atenta. "Você é diferente dos outros", disse ele de repente. Ela parou de escrever e o olhou nos olhos. "Como assim?" "Me tratou com respeito, desde o começo. Não olhou para minha roupa, nem para o meu jeito de falar. Me olhou como gente." Larissa sentiu um aperto no peito e, sem conseguir segurar, respondeu: "Meu avô tinha uma estância. Cresci vendo ele indo de bombacha para as compras na cidade. Aprendi cedo que
Quem tem valor de verdade não precisa mostrar com roupa bonita. Seu Antônio sorriu de leve. Seu avô criou você bem. Ela sorriu de volta. O processo de pagamento foi rápido. As notas foram conferidas, os contratos assinados, e antes de ir embora, seu Antônio fez questão de pedir uma coisa. Quero que as caminhonetes sejam entregues por você. E só por você. Larissa assentiu. Pode deixar. Quando ele saiu da loja, a porta de vidro se fechou e o silêncio tomou conta do ambiente. Os outros vendedores agora encaravam Larissa com uma mistura de inveja e arrependimento. Até o gerente, constrangido, passou por ela e disse: Parabéns, você merece. Ela apenas sorriu, sabendo que, naquela tarde, tinha conquistado muito mais do que uma comissão. A entrega das caminhonetes estava marcada para o sábado seguinte. Durante toda a semana, o assunto dentro da concessionária foi o mesmo: a venda histórica feita pela novata. Os vendedores que antes zombavam de Larissa agora tentavam se aproximar, perguntando se ela precisava de ajuda com os trâmites, se queria que alguém a acompanhasse na entrega. Mas ela, com a mesma humildade de sempre, preferiu fazer tudo sozinha. Preparou os 2 veículos com cuidado, conferiu cada acessório, os documentos, e no sábado de manhã, lá estava ela, com as chaves nas mãos. Os carros estavam estacionados bem na frente da loja. 2 caminhonetes S10 turbo diesel, na cor preta metálica, com todos os opcionais possíveis, brilhando como joias sob o sol. Seu Antônio chegou no horário combinado, dirigindo a mesma caminhonete velha de sempre. Desceu, com o mesmo jeito calmo, a bombacha surrada, a camisa de algodão, o chapéu de feltro cobrindo o rosto. Ao vê-lo chegando, os outros vendedores correram para a porta da loja, todos fingindo simpatia. Bom dia, senhor Antônio, disse um deles, com um sorriso forçado. Veio buscar suas máquinas? Outro perguntou como se fossem velhos amigos. Mas seu Antônio ignorou todos. Olhou direto para Larissa, que o esperava ao lado das caminhonetes com um sorriso sincero. Ela estendeu as chaves para ele. Aqui estão, senhor Antônio, do jeitinho que o senhor pediu. Ele pegou as chaves e, antes de entrar no carro, fez questão de falar alto, olhando para todos na loja. Na próxima vez, antes de julgarem alguém pela roupa, lembrem que respeito não custa nada, mas a falta dele pode custar caro. O silêncio foi imediato. Os vendedores engoliram seco. Alguns abaixaram a cabeça. O gerente apenas observou, com expressão constrangida. Larissa manteve o sorriso, mas com os olhos marejados. Antes de ir embora, seu Antônio fez questão de apertar a mão dela. Obrigado, guria, pela atenção, pela paciência e, principalmente, pelo respeito. Ela respondeu com a voz embargada. Eu que agradeço pela confiança. Ele entrou em uma das caminhonetes, ligou o motor com aquele ronco forte e, em seguida, um funcionário da fazenda dele, que veio com ele, assumiu a direção da 2ª caminhonete. Ambos foram embora, deixando poeira, e uma grande lição para todos ali. Na manhã de segunda-feira, a concessionária estava agitada como sempre. Clientes entrando e saindo, vendedores correndo de um lado para o outro. Mas, naquela semana, algo havia mudado. O nome de Larissa estava na boca de todos. Foi ela quem fechou aquela venda gigantesca. Cochichavam uns. Ganhou uma comissão que eu nunca vi por aqui, diziam outros. Os olhares, antes de desprezo, agora eram de respeito e até de uma certa inveja. Durante o café da manhã, enquanto ela revisava uns documentos no computador, o gerente se aproximou com um envelope nas mãos. Larissa, posso falar com você? Ela respirou fundo. Claro, senhor. Ele entregou o envelope. Aqui está o seu bônus de comissão pela venda das 2 caminhonetes. Larissa abriu o envelope devagar e quase perdeu o ar. Era um valor que ela jamais imaginou ganhar de uma vez só. Isso tudo? O gerente sorriu, ainda constrangido. É o mínimo que você merece, pela maior venda do mês. Ela agradeceu com os olhos brilhando. No final da tarde, uma nova surpresa.
O telefone da mesa de Larissa tocou. Ela atendeu e reconheceu a voz grave do outro lado. Era seu Antônio. Turecani, só liguei para agradecer de novo. O pessoal aqui da fazenda adorou as caminhonetes. Ela sorriu. Fico feliz, senhor Antônio. Ele fez uma pausa e completou. Quando quiser, venha nos visitar. Quem sabe? A gente te ensina a andar a cavalo. Ela riu emocionada. Pode deixar, vou adorar. Depois de desligar, Larissa ficou alguns minutos olhando pela janela da loja. O pôr do sol tingia o céu de tons alaranjados e, naquele instante, ela entendeu. Não era só sobre vender carros. Era sobre o que ela sempre acreditou. Respeito, humildade e tratar as pessoas como elas merecem. Desde aquele dia, Larissa passou a ser vista com outros olhos na empresa. Ganhou a confiança do gerente, o respeito dos colegas e, principalmente, a certeza de que sempre vale a pena fazer o certo. E a história de seu Antônio e suas 2 caminhonetes virou exemplo na cidade. Se essa história também mexeu com você, comenta aqui embaixo. Respeito nunca sai de moda. E não esquece de se inscrever no canal, porque por aqui sempre tem uma nova história para tocar o seu coração.